Olá, meus queridos, um prazer estarmos de volta aqui. Falando ainda mais na nossa série Imite a Jesus Cristo, nós queremos dar seguimento a essa consideração falando sobre a personalidade de Jesus, suas características, como ele manifestou enquanto aqui na Terra, uma personalidade extremamente atraente, né? Mostrando para nós o tipo de rei que nós teremos no futuro, quando Jesus iniciar o reinado milenar. Ele já é rei nos céus, nos domínios celestiais, sobre os seus discípulos. Futuramente Jesus vai reinar sobre toda a terra. E o tipo de rei que nós queremos servir e amar e estar honrando em nossas ações tem essa personalidade, essas características de personalidade que nós estamos considerando aqui nessa série Imite a Jesus Cristo. No Evangelho, aliás, na primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 1, o apóstolo João, por inspiração divina, disse assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, pois a vida se manifestou e nós a temos visto e dela testemunhamos. O apóstolo João teve uma oportunidade, maravilhosa de ser um dos 3 apóstolos mais íntimos de Jesus, que teve a oportunidade de ver Jesus na transfiguração. Estava com Jesus no Monte das Oliveiras, quando Jesus fez a profecia, lá em Mateus 24, a respeito do fim. Estava com Jesus em vários momentos bem singelos da vida dele, bem delicados, quando ele ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo. Ele só entrou com ele Tiago, irmão de João e o apóstolo Pedro. Então, era uma das pessoas com quem Jesus tinha uma intimidade, de amizade. Tanto é que ele é chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Lá no finalzinho do Evangelho de João, ele fala, aquele que se recostava no peito de Jesus, no seio dele. Então, o apóstolo João está dizendo aqui, pois a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna é Jesus Cristo. Ele diz, a vida eterna nos foi manifestada. Porque enquanto Jesus na terra estava, ele era a manifestação viva da vida eterna. Anunciamos também a vós o que temos visto e ouvido, para que vós também mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para vós, para que a nossa alegria seja completa. Então nós temos o privilégio de dar testemunho, mesmo que seja daquilo que nós não vimos com os olhos físicos, mas vimos com os olhos da fé, por meio das Escrituras Sagradas. Então, a personalidade de Jesus está descrita nas Escrituras para a nossa instrução. Embora Jesus fosse perfeito, ele não era uma pessoa super crítica, não era altivo na sua maneira de tratar as pessoas, como se fizessem com que as pessoas se sentissem humilhadas na frente dele. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, por exemplo, olha só que personalidade atraente é essa aqui. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13, onde diz assim a Bíblia. Estando, pois, Jesus reclinado à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, na maioria dos casos, se não todos, eram judeus, mas que serviam ao Império Romano. E por causa disso, os outros judeus que eram cobrados, que pagavam tributo, se sentiam traídos. Então, os cobradores de impostos judeus eram considerados traidores, e eles eram desprezados pelos outros judeus. Eram como se fossem apóstatas para eles, desprezados à margem da sociedade, por assim dizer, em sentido social. Os judeus não queriam muito falar com eles. Mas Jesus não. Jesus escolheu inclusive Mateus, que era cobrador de impostos. Em Mateus 9, versículo 10, ele diz: estando Jesus reclinado à mesa na casa de Mateus, depois que Jesus convidou Mateus para ser seu discípulo, Mateus deu um banquete, uma refeição, e era de costume os bem abastados fazerem esses banquetes às portas abertas para que os pobres pudessem vir e comer,
algumas coisas, a sobra, havia uma mesa reservada para os pobres chegarem e também, né, comerem. Fazia parte da tradição judaica, da lei, né, como se fosse aquela lei da respiga. Eles tiravam faziam a colheita e deixavam cair algumas coisas e deixavam algumas sobras para os pobres virem colher. Estando, pois, Jesus reclinado à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos, ou muitos cobradores de impostos e pecadores, e reclinaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Se Jesus fosse, por exemplo, um líder dessas seitas de controle mental que tem por aí, sectárias, que são altivos, que consideram eles santos e os outros todos pessoas mundanas, né, destinadas à destruição, Jesus não ia estar no meio dessas pessoas. Mas Jesus não era assim. Jesus estava lá no meio deles. Aí os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Por que Jesus estava no meio de pessoas que deveriam, para eles, na tradição judaica, pela lei lá, ser desprezados, pela lei deles, ser desprezados? Por que Jesus estava no meio deles se eles eram pecadores, não cumpridores da lei? Jesus, porém, ouvindo isso, disse, eu estou lendo Mateus 9, agora versículo 12, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Você que assiste aqui o meu canal, talvez você saiba que eu fui expulso de uma seita de controle mental. E uma das acusações que aqueles que achavam que podiam me julgar, porque quem me julga é Deus, somente quem me julga é Deus, uma das acusações que me fizeram foi que eu me tornei um apóstata porque eu chamo todo mundo aqui no canal de irmãos. Aqui no canal eu chamo a pessoa da Assembleia de Deus de irmão, eu chamo a pessoa da Igreja Batista de irmão, eu chamo uma pessoa que não tem religião nenhuma de irmão, uma pessoa que é do espiritismo eu chamo de irmão, qualquer pessoa. Pouco me importa qual é a crença que ela tem. Se é um ser humano que entra aqui no meu canal com educação, que assiste e dá o seu comentário, ela vai ser tratada com a dignidade que um ser humano merece. E eu vou tratá-la como irmão, porque debaixo dos céus todos somos filhos de Deus. Se teremos vida eterna no futuro ou não, não cabe a mim isso. Cabe a Jesus, que é o rei designado para julgar. Se essas pessoas estão ou não se empenhando em fazer a vontade de Deus, também não compete a mim julgá-las. Cabe a Jesus, o juiz. Mateus 25 diz que ele vai vir e vai sentar no trono de juiz e vai julgar. Aí quando ele julgar, ele vai determinar quem é ovelha e quem é cabrito. Portanto, eu chamo e vou continuar chamando a todos de irmãos, porque é assim que Jesus ensinou. É assim que ele tratava as pessoas. E ele disse, não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Não é que eu não me considere um pecador também, eu também sou. Jesus podia dizer isso com propriedade porque ele não tinha pecado. Eu tenho. Então, assim como eu também sou pecador, outras pessoas são, todos nós somos, né? Então, muito mais ainda, né? Nós devemos tratar as pessoas com dignidade e respeito. Jesus fazia isso sem precisar, porque ele era perfeito. Então, eu que sou imperfeito, preciso muito mais ainda tratar as pessoas com honra e respeito. Esse é mais um traço da personalidade de Jesus que eu queria considerar aqui nesse breve vídeo. Foi um prazer. Até os próximos.